Fala, gente! Olha aí então, ó, processos de eletrização, exercícios. E por que que é interessante você aprender também pelo conceito, mas também pelo exercício? Porque é a mistura um pouquinho da teoria já, né? Não é a é uma mistura da prática. Não é bem a prática, mas você consegue ali levar para algumas coisas que acontecem no seu dia a dia e ter uma noção melhor disso, de como pode ser cobrado para você no seu Enem, no seu vestibular e no seu concurso. Noção de processos de eletrização. Lembrando que são três processos, né? Vale a pena você voltar nas aulas anteriores e ver esses processos. E se você já viu, vamos resolver aqui comigo, porque é aqui que tem a parte bruta, a parte pesada. Olha aí a número 11, então, ó. Lembrando que nesse processo de eletrização, a equação importante é a quantidade de carga no final é igual à quantidade, perdão, a quantidade de carga no início é igual à quantidade de carga no final, beleza? Quando a gente fala de mais de um corpo, gente, vamos considerar que é um corpo A e um corpo B, significa que eles vão ter cargas no início e eles terão cargas também no final. Então você vai ter que utilizar as mesmas letrinhas de índice para eles. Para diferenciar início e final, a gente tem o costume de utilizar uma linha em cima, tá vendo? Então eu tenho o Q no início e o Q no final do meu corpo A, o Q no início e o Q no final do meu corpo B. Então, essa é a relação importante, tá bom? Gente, uma coisa aqui dessa igualdade aqui, ó. A gente fala aqui QI e QF, mas na verdade é esse símbolo aqui, ó. Eu acho que vocês talvez não conheçam esse símbolo, né? É o símbolo de somatório. É a soma de todas as cargas no início. Por isso que a gente abre aqui depois, ó, cria uma chave aqui invertida, né? E abre ele como sendo uma soma. Lembrando que essa soma ela pode ser zero também. Tá bom, gente? Ele pode ter dois corpos, eles tocarem e aí eles se neutralizarem. Vamos dar uma olhadinha aqui na 11? Então, bora lá, ó. Um corpo A com carga QA igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb ou microcoulomb, como já foi falado aqui na playlist, né? É colocado em contato com um corpo B inicialmente neutro, ou seja, o corpo B tem carga inicial QB igual a zero, ele está neutro. Em seguida, são afastados, né? Então tem o início, tem o final. O Enem e vestibular faz muito isso. Cobra uma situação antes e uma situação depois, utilizando a mesma noção física. Em seguida, são afastados um do outro. Sabendo que a carga do corpo B após o contato é de 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, microcoulomb, então 5 microcoulomb, né? Calcule a nova carga do corpo A. Gente, uma coisa que é bem legal de a gente falar aqui, que esses dois corpos, eles não têm o mesmo tamanho, tá? O professor, mas por que você está falando isso agora? Porque esse é o momento da gente aprender sobre isso. Vamos considerar aqui, ó, duas esferas, e essas duas esferas, será que eu consigo pegar ela aqui? Elas têm o mesmo tamanho. Então significa que, soltei aqui, significa que quando eu tocar essas duas esferas, e elas são esferas aí do tipo condutoras, né? Até as não condutoras que são pequenininhas, elas vão se distribuir cargas iguais ao redor do corpo. Então aqui vamos supor que eu tenho aqui, ó, no início eu tenho 4 coulomb. E aí esses 4 coulombs, eles se tocaram e se dividiram. Se as esferas são iguais, elas vão ter 2 coulomb para cada uma no final do processo. Se elas não são iguais, elas vão se distribuir diferente, tá bom? Aquela que é maior vai ficar com mais carga para ela, aquela que é menor fica com menos carga, tá? Isso tem a ver com a nossa noção de tamanho e de quantidade de carga elétrica, que está ligado ao tamanho, tá? Eu estou falando isso por causa da questão número 12, não é nem tanto por causa da número 11. Mas eu acho que vocês já conseguiram se ligar aí. Gente, vamos resolver então aqui rapidão, essa daqui que é a número 11, que ela fala a seguinte, então, ó, que o meu QA, ele vale 8 vezes 10 elevado a menos 6, ou 8 microcoulomb, mais o meu QB. O meu QB, ele é quanto? O meu QB, ele é zero. E isso vai ser igual o meu QA do final, que foi a pergunta que ele me fez, né? Se você percebeu, é isso, ó. Sabendo que a carga do QB após o contato é tanto, calcule a nova carga do corpo A. Então, a nova carga é a quantidade de carga do A no final, que é a linha, mais a quantidade de QB no final, que você sabe, né? Ô, gente, falando assim, utilizando a física, fica um pouco mais complicado. Mas quando você olha agora a matemática, olha o que que é aqui. É simplesmente uma equação onde eu tenho um x, um valor somando nele e outro valor antes da igualdade.
basta eu deixar o x sozinho. Quem é o x agora? É a quantidade de carga do A. Então, se ela ficar sozinha, eu descobri qual é a quantidade dele. Isso daqui está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, aqui eu vou ter esse valor desse formato, menos esse valor aqui. Eu quero que vocês notem as potências de 10. Elas são iguais. Então, eu posso pegar esse prefixo aqui e só fazer a subtração entre eles. Então, vai ser 8 menos 5, 3 vezes a mesma potência de 10, que é 10 elevado a menos 6. Ou seja, a quantidade de carga A vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, né? Então já me diz ali que o meu corpo A, ele é um corpo um pouco menor que o corpo B. Legal, né? Isso aqui também ajuda a gente a entender a nossa noção de eletrização por contato. Então eu toquei, tirei, ele fica desse jeito. Beleza, gente? Eu acho que vocês já estão se ligando nisso, né? Vamos deixar aqui, ó, essa daqui foi a 11. E a gente vai utilizar o mesmo conceito da 11, só que agora com esferas iguais. O que que significa isso? Significa que aqui na 12, ó, quando ele falar de que a carga A no final e a carga B no final, elas serão iguais. Por quê? Porque são corpos idênticos. Então, quando eles se tocarem, as cargas vão se distribuir igualmente. Vou ler a 12 e a gente resolve. Duas esferas metálicas idênticas de carga. 4 vezes 10 elevado a menos 6 e 6 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb foram colocadas em contatos. Toquei. Determine a carga de cada uma após o contato. Então, a carga de cada uma, gente, vai ser Q, vou chamar de Qlinha. Vai ser Qlinha. Eu tenho certeza absoluta, ó, bem aqui no cantinho eu consigo resolver, ó, que a quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga final. Nesse caso aqui, a quantidade de carga final, ela vai ser QA, que é o Qlinha, né? Que é a linha, mais o QB linha. Mas como esses dois eu não preciso colocar o índice, olha o que fica. Q linha igual mais Q linha. E como eles são idênticos, isso vai ser igual a 2 Q linha. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você põe o Q inicial agora, basta você pegar esse 2 e passar dividindo o valor e você encontra o resultado da quantidade de carga final de qualquer um dos dois, já que eles são iguais, né? Então ali basta eu saber o meu QA no início mais o meu QB no início. E você sabe, um deles é 4 vezes 10 elevado a menos 6, mais o outro que é 6 vezes 10 elevado a menos 6, né? E pelo fato dos dois serem positivos, então eu acredito que está faltando elétrons. Eles estão ali com faltas de elétrons. E aqui no caso vai ser 10 vezes 10 elevado a menos 6, igual a 2 vezes a carga final, né? O Q final. Para ajustar essa equação, vamos fazer aqui na parte branca, ó, eu vou deixar o Q' sozinho. Então, já para deixar ele sozinho, eu pego o 2 que está multiplicando e ele passa lá para aquele outro lado, dividindo. Ele vai dividir quem, gente? Ele vai dividir o 10 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a quantidade de carga no final de um deles, agora, vai ser esse valor dividido por 2. Que no caso vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Isso responde o quê? A quantidade do A ou a quantidade do B, já que eles são idênticos, né? Vocês conseguiram sacar qual que foi aqui o ápice da aula, né? Então foi a gente conseguir entender a noção de início e de final após um contato de dois corpos carregados, né? E além de entender essa noção de início e final, também entender o tamanho dos corpos, né? Se você voltar aqui na questão 11 e você comparar ela com a 12, você percebe que a distribuição de carga foi diferente. E o que eu fiz de diferente para entender isso? Eu tive que criar uma igualdade que não estava, olha que legal, não estava nas minhas relações, né? Por quê? Porque se eu fiz, olha onde está o segredo aqui, gente. Está bem nessa parte aqui, ó, que é o Q' final mais o Q' final. Se eu tenho A e B e eles são diferentes, né? Igual era no caso do 11 aqui, eu não consigo juntar os dois. Daí eu não teria esse número 2 que foi ele que veio dividindo, né? Então significa que eu ia precisar de uma outra relação para conseguir trabalhar com essa noção. Mas como eles são iguais, eu consigo juntar eles e aí eu calculando um deles
eu calculei os dois. Beleza? Eu volto aqui para mais exercícios com vocês. Vale muito a pena você continuar me acompanhando aqui, porque depois dessa noção de eletrização, vai vir a noção de força elétrica, que já fica um pouquinho complicado, e a noção também de campo elétrico, que aí você vai ter que, além de fazer uma multiplicação ou uma soma, você vai ter que fazer uma divisão, né? Você vai ter que fazer ali uma parte que tem que dividir também na sua formulinha. Tá? Gente, se eu estou ajudando vocês, eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência aqui, né? Mas continue me acompanhando, e se você é meu aluno, claro que você tem que me acompanhar, porque faz parte das suas atividades em sala de aula. Valeu, gente, por enquanto é isso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.